Fala sério, quem aí sabe usar pincel? Eu gravei esse vídeo pra mostrar pra vocês os pincéis básicos que eu acho que deve ter no necessário de uma mulher pra fazer uma maquiagem bem feita nos olhos, tá? Claro que não precisa ter todos esses pincéis. Às vezes um pincel faz a função de 2, 3 pincéis, então eu vou falar pra vocês isso no vídeo, tá? O primeiro tipo de pincel que eu vou trazer é o pincel de pálpebra móvel, tá? Eu vou trazer esses 3 pincéis aqui. São iguais, só muda mesmo o tamanho e eles são de cerdas sintéticas, pincéis da China, baratinho, tá? Encontra em qualquer canto. E eles servem pra depositar. Importante lembrar que a gente deve depositar a sombra, tá? E não passar. E sim depositar, vai ficar mais bonita, a coloração vai ficar mais viva e vai usar a sombra de verdade, porque se você esfrega, a sombra fica mais no pincel e no dedo do que no olho. O segundo tipo de pincel, que é o mais maravilhoso, o bambambam do pedaço, entendeu? Assim, o cara dos pincéis, é o pincel, claro, de esfumar, porque o que é uma maquiagem sem o esfumado bonito? Eu acho que a vida da maquiagem é o esfumado bem feito. Até quando eu faço um delineado, eu esfumo um pouquinho côncavo, pra dar aquela marcadinha falsa, aquela impressão falsa daquele côncavo lindo e maravilhoso. Então, o pincel de esfumar é esse pincel aqui, que ele é mais gordinho, tá? Ele é todo gordinho assim e ele é bem fofinho, tá? E ele serve justamente pra fazer esse esfumado aqui. É muito importante que você tenha, se você puder, claro, mais de um pincel de esfumar. Porque o pincel de esfumar vai ser útil em todos os momentos, entendeu? Se a maquiagem tá uma porcaria, espuma, amiga. Espuma que dá certo. Então se você puder ter 2, é muito bom, porque é muito útil. O terceiro tipo de pincel que eu vou trazer é o pincel para depositar a sombra no côncavo, tá? Eu uso esse pincel aqui, que é pincel caneta ou pincel lápis, eu não lembro agora o nome. Esse aqui pontudinho assim, tá? Que com essa ponta aqui aplica a sombra e por ele ser mais gordinho, ele já consegue fazer um esfumado, tá? Claro que o esfumado dele fica mais definido do que um pincel gordinho assim, tá? Porque o pincel mais gordinho vai deixar o esfumado mais esfumado. Ai, bicha. É a verdade, né, ué? O quarto tipo de pincel é um pincel de pálpebra também, só que ele é bem fininho. Eu acho muito importante você ter um pincel bem pequenininho para poder fazer aqueles retoquezinhos básicos, né? Que a gente erra aqui, erra acolá. Ter um pincel pequenininho é muito importante. E esse pincel, particularmente, eu uso para fazer o cantinho da lágrima, tá? E até mesmo quando eu faço o cantinho da lágrima e ainda levo a sombra até aqui, entre os cílios inferiores, no comecinho também. Eu uso esse pincel mais fininho aqui de pálpebra também, tá? Pra esfumar abaixo do olho aqui, entre os cílios inferiores, muita gente não usa sombra, não esfuma, passa só um lápis de olho, mas eu particularmente gosto muito de esfumar. Se eu tô usando lápis de olho, eu ainda assim esfumo com a sombrinha marrom ou esfumo só o lápis pra não ficar tão marcado. E eu uso esses 2 pincéis aqui, que é o pincel chanfradinho, tá? Ou esse de topo redondinho mesmo, mas eles são pincéis pequenos e densos, tá? O quinto tipo de pincel que eu vou trazer pra vocês é o pincel de delineador, tá? Esse pincel chanfradinho que eu acabei de mostrar pra esfumar na parte de baixo dos cílios inferiores, eu também uso pra justamente usar o delineador. Na verdade, ele é próprio pra o delineador em gel. Tem muita gente que tem medo do delineador em gel. Pelo contrário, o delineador em gel pra mim é o segundo delineador mais fácil de passar. É mais fácil do que o delineador em líquido, aquele tradicional que todo mundo tem. E menos fácil do que o delineador em caneta, né? Porque o delineador em caneta ele dá todo aquele suporte de ser um lápis mesmo, de ser mais assim. Mas esse delineador em gel é muito fácil de passar. Quem usa se surpreende com a facilidade porque acha que é super difícil, mas pelo contrário. E esse pincel aqui, ele dá muita facilidade pra fazer o delineador gatinho por ele ser chanfradinho. Então você puxa daqui, ó, o gatinho, você já puxa assim, então ele facilita pra você fazer o famoso delineador em gatinho, tá? Pra mim, nada melhor do que um esfumado bem feito, como eu já falei pra vocês no começo do vídeo. Porém, uma sobrancelha bem feita também é tudo na maquiagem. Uma sobrancelha feita, iluminada. Esses detalhes é o que deixa a sua maquiagem bonita. Eu uso esses 3 pincéis aqui pra fazer a minha sobrancelha, tá? Esse pincel eu arrumo a minha sobrancelha, tá? Passo a sobrancelha pra arrumar a sobrancelha, tá? Com esse pincel chanfradinho, como eu falei a vocês, eu não uso mesmo do delineador, porque o do delineador eu consigo ainda levar pra baixo com ele sujinho. Eu faço delineador de gatinho e com ele sujinho eu ainda consigo trazer ele embaixo, deixar ele meladinho embaixo pra ficar bem bonitinho. Mas
pra fazer a sobrancelha não é legal, porque a sobrancelha tem que ter sempre um pincel limpo que você só vai fazer aquilo, tá? Aí com ele eu preencho a sobrancelha com a sombra de sobrancelha ou uma sombra marrom, tá? Que seja da cor da sua sobrancelha. E com esse pincel de pálpebra, ou seja, mais uma vez pincel de pálpebra, eu ilumino abaixo da sobrancelha, tá? Passo essa sombrinha aqui embaixo. Para deixar o olhar bem levantado, o olhar bonito, eu uso esse pincel. Se você não tiver esse pincel aqui de pálpebra mais gordinho, você pode usar qualquer pincel de pálpebra. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham conseguido aprender um pouco com o que eu falei aqui. Se vocês quiserem, eu também posso gravar um vídeo explicando quais pincéis eu uso pra fazer a pele, tá? Qual pincel eu uso pro pó, pra base, pra o contorno, pra o blush, pra iluminar, o que cada pincel faz pro corretivo. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E também comenta o que você quer mais ver, se você quer que eu faça alguma maquiagem específica. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.